Fala, campeão, Thiago Linhares na área. Hoje estou aqui com uma fera do futebol, um atleta de base, meu amigo, cliente, irmão aí, Henrico Ribeiro. Rico, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje, que tem como título Paredão Mental. Já estamos dando um spoiler, qual é a sua posição dentro de campo. Mas enfim, seja bem-vindo, Henrico, e queria que você se apresentasse, quem é o Henrico, onde é que nasceu, por onde passou e onde que está hoje. Bem-vindo, rapaz. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado aí. É, diria que Henrico, eu vim de Brasília, mas Henrico é um cara muito destemido. Eu diria que ele tem muita coragem, tem muita força de vontade de conquistar o que ele quer. E eu sou de Brasília, joguei num time chamado BFA lá, que no caso seria Brasília Futebol Academia. Eu saí de lá para vir direto para Santa Catarina, pro Barra, um time grande, boa estrutura. Um, um ano jogando lá, muito aprendizado, mas pouco foco, digamos assim. No final do ano passado, eu fui dispensado de lá, tive que me mudar de novo. Cheguei em Camboriú e surgiu uma oportunidade no Brusque, que eles estavam sem goleiro nenhum. Fui lá, fiz o teste, passei. Consegui conquistar meu lugar e desses últimos meses para cá eu venho me esforçando muito para conquistar tudo que eu conquistei até agora e para chegar onde eu cheguei. E eu diria que o Thiago me ajudou bastante sobre mentalidade, sobre foco, sobre querer ganhar. E antes de conhecer o Calma aí, eu Thiago, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou querer saber. Não vamos atropelar muito a carroça à frente dos cavalos, mas então, Henrique, você é de Brasília, começou lá no trabalho no BFA, e aí mudou mudou com os seus pais, com a Tereza e com o Altamiro aqui para Santa Catarina, passou um ano no Brusque, não estava tendo tantas questão de foco, concentração, performou mais ou menos, e foi liberado e hoje foi teve surgiu uma oportunidade no Brusque e hoje você é titular incontestado, titular absoluto, inclusive capitão do time, certo? correto. Isso. Como é que você me conheceu, Henrico? Me ajuda aí. Ah, Como é que a gente se encontrou? foi, foi foi bem complicado, assim, eu diria, complicado explicar, porque minha mãe achou o Thiago nas redes sociais e achou que seria uma boa ideia, porque eu realmente estava precisando muito. É, a gente se conheceu Ela assim. achou eu nas redes sociais, ela me liga, me procura, eu explico certinho, marco uma conversa com ela, explico certinho como que funciona o trabalho, e aí falo que primeiro a gente tem que fazer uma primeira conversa, e aí a gente marca então a primeira conversa, certo? Certo. Mas antes de falar sobre esse início, o que os pais, né, no caso a Tereza, observou do Henrique nessa parte mental barra emocional? Ou seja, como que você era antes de a gente iniciar esse treinamento, Henrique? Eu diria que eu era, não tinha tanto foco, igual tem agora. Não me esforçava como antes, não enxergava as coisas da maneira certa, eu diria. Porque uma opinião ou outra às vezes vai, mas agora um cara que ele se propôs a te ajudar, que a sua mãe viu, que seu pai viu, que você confiou nele, ele vai com certeza te ajudar. Então, Henrique, não tinha tanto foco antes, você não se esforçava ou não entendia a importância do esforço, você não percebia, não enxergava algumas situações. O que mais que você lembra que era a tua parte mental? Ah, minha mentalidade eu diria que era fraca. Qualquer coisinha eu já estava desesperado para tentar de novo, não conseguia me manter em um ritmo só, não conseguia
e mantenho uma mentalidade positiva, uma mentalidade boa, porque eu não levava muito a sério. Onde é que você ia chegar? Sem foco, sem esforço? Onde é que você ia chegar? Com uma mentalidade fraca, sem ritmo, negativo, muitas vezes, sem levar as coisas a sério. Em lugar nenhum. É isso, cara. Quanto que sua mãe tinha razão sobre esse trabalho? Então, já adiantando um pouquinho, quanto que ela tinha razão para você sobre esse trabalho, então, Henrique? 100%. Que Ela tinha, massa, né, cara? Oi? ela tinha total razão. É, rapaz, os pais aí, eles têm uma visão que muitas vezes nós, filhos, não tivemos lá atrás, ou no seu caso, você ainda não tem, que eles estão preparados para isso. Afinal de contas, eles largaram todo o sonho de Brasília em prol do teu objetivo. É isso, Henrique. Isso. E aí a gente decide com a Tereza, a gente marca uma primeira conversa com o nosso paredão aí, com esse goleiro, Henrique. Como é que foi aquela primeira conversa, Henrique? Quando a gente estabeleceu o objetivo, a gente falou sobre, a gente fez um exercício de visualização, a gente falou do porquê, a gente colocou data e hora, enfim. Como é que foi a primeira conversa contigo? Cara, eu diria que foi uma conversa mais tranquila, assim, uma que a gente estabeleceu muitos objetivos dentro e fora de campo, e buscando evolução, falando sobre mentalidade, sobre foco, sobre se esforçar e também sobre cumprir horários. A gente falou sobre bastante situações, né, Henrique? Como sobre visualização, sobre data e hora, se esforçar, sobre cumprir alguns horários. Enfim, e aí a gente inicia esse trabalho uma vez por semana. Teve alguns dias que eu deixei você sozinho para a gente entender o que ia acontecer. E a gente start esse trabalho sobre cuidados da dona Tereza e do seu Altamiro, que são seus pais, mas enfim. Como é que você. E hoje, entendendo como é que você estava, e entendendo já como você está, como é que você viu o papel dos seus pais? Ou como você vê o papel sempre dos teus pais ao teu lado, Henrique? Eu vejo que seria um papel muito bom, assim, porque às vezes eles conseguem me fazer enxergar coisas que se fosse só eu não conseguiria ver, eu não conseguiria enxergar o outro lado. E isso muitas vezes que eles fazem é me ajudar a enxergar o outro lado, o lado positivo, muitas vezes. Ou então, às vezes, o que eu estou errando dentro e fora de campo, porque eles têm essa visão. Sim. Eu não consigo ter essa visão se sou eu essa pessoa. Eu não consigo enxergar eu dentro de campo, eu não consigo enxergar como eu estou dentro de campo, porque eu estou dentro de campo, não fora. Porque eu estou de frente para o jogo, não de lado. O atleta que não tem o incentivo ou o atleta que não tem o apoio dos pais nesse projeto de ser atleta profissional, o que que tu acha? Eu diria que nesse quesito, é um pouco mais complicado para os atletas que não têm muito apoio, ainda mais dos pais, porque muitas vezes ele está fazendo pensando no futuro, não só dele, da família, no geral. Eu diria que é bem complicado não ter o apoio dos pais. Sim. Se você não tivesse, como é que você faria, cara? Se o seu Altamira e a Dona Teresa não tivesse te ajudado e incentivado? Aí eu não sei, realmente. Rapaz. A gente não sabe, né, Henrique? Graças a Deus, Deus te deu pais que te ajudam e te incentivam e te apoiam. Glória a Deus. Henrico, e sobre essas sessões, a gente fez aqui, eu estou aqui em Curitiba, você presencialmente, você aí em Camboriú, a gente fez esse trabalho online, você percebeu alguma diferença? Teve alguma dificuldade de ser online esse trabalho para ti, cara? Eu senti que não, porque já
já tinha uma certa, como que eu posso dizer? Um certo costume Um certo de, costume. de fazer as coisas online, assim, no caso, através da internet. É, você é a geração que já praticamente nasceu mexendo no celular, né, cara? Então, para vocês aí é tranquilo. Rico, e aí você não tinha tanto foco, não era tão esforçado, não enxergava bem algumas situações que precisava, não tava sem ritmo, negativo, não levava as coisas muito a sério. E aí a gente inicia esse trabalho, esse treinamento e desenvolvimento mental. O que que você começou a experimentar semanalmente aqui comigo e colocar em prática no seu dia a dia? Ah, eu diria que eu comecei a enxergar mais com outra mentalidade o esporte. Comecei a ter uma mentalidade mais de vencedor, que foi uma das coisas que foi trabalhado também. Porque às vezes você sozinho, você acha que tem, que tá tudo bem, que consegue, mas quando Uhum. outra pessoa vem e te fala, às vezes, muitas vezes, que você está errando, que você pode melhorar, e você coloca tudo à mesa, você vê que não é tudo isso. Você não está tão bem quanto você gostaria, nem dentro de campo, nem fora. Basicamente, a gente começou então a construir essa mentalidade vencedora com esse auxílio semanalmente aqui, fazendo você ter algumas percepções para você melhorar e evoluir diante do que precisava para a gente chegar e atingir esse objetivo que você tanto quer. Isso. Correto. Teve mais algumas mudanças que você experimentou nesse nosso trabalho, Henrico? Além da mudança de mentalidade? De ter uma mentalidade Hum, vencedora, né? Desculpa. eu senti que, às vezes, com uma coisa que eu tinha muita dificuldade, eu parei de ter muitas delas. Tipo, após eu tomar um gol, muitas vezes eu abaixava a cabeça e piorava toda a situação do jogo. E isso Uhum. foi me fazendo, esse trabalho, no geral, foi me fazendo ter uma mudança tanto de mentalidade quanto de postura. Que legal, cara. Tanto de mentalidade quanto de postura. Porque às vezes tomava um gol, você desanimava, broxava e achava que estava tudo perdido. E a Isso, vida, muitas vezes, vai te trazer obstáculos e dificuldades. A vida, às vezes, vai fazer vai golear você e você tem que lidar de que forma, Henrique, quando acontecer isso? tem que ter uma mente muito boa para aguentar tudo, porque Uma senão. mente boa, né? Uma mente muito boa para aguentar tudo isso e continuar ou dar a volta por cima e superar esse obstáculo, essa dificuldade. Isso. Boa, meu irmão. O que que você começou a notar, Henrico, então, semanalmente sobre o teu quesito motivação? Que muitas vezes eu buscava uma motivação, mas o certo não é você buscar, é você ser a motivação. Hum. Você tem que se motivar diariamente. E senti também que o trabalho que a gente fez me ajudou bastante no quesito de tentar sempre me arriscar mais. Eu diria sempre tentando aproveitar ao máximo as oportunidades. Então, você percebeu que você teve que encontrar a tua motivação, não é esperar vir de alguém, mas ter essa motivação sua, que é o sonho seu, da sua família. E você que falou dessa questão de aproveitar ao máximo as oportunidades diariamente que surgem. Isso. Boa. O que você percebeu sobre o teu desenvolvimento pessoal? Como que foi essa evolução sua? Ah, eu diria que foi uma evolução constante, e está sendo ainda, porque, como eu posso explicar? Seria mais sobre melhorar não só como atleta, assim como pessoa, Uau. que seria dentro e fora de campo, porque dentro de campo às vezes você pode ser um cara arrogante, pode ser um cara
bravo, pode ser o que for. Fora de campo você tem que ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Muitas vezes você não vai ser uma pessoa comum porque todos têm uma personalidade diferente. Sim. Mas ainda assim você tem que saber conversar, você tem que saber entender o outro lado. E isso, o trabalho do Thiago não serve só para esporte. Também me fez melhorar como pessoa, a minha personalidade dentro e fora de campo. Hoje atualmente você é o capitão do Brusque. Como é que foi conquistar? Porque antes, quando a gente começou, você não era o capitão. Como é que você conseguiu conquistar esse direito de ser capitão do Sub-15? Ah, eu tive que me esforçar Sub-15, bastante. desculpa, Sub-15 ou Sub-17? que- Sub-15. Eu tive que me esforçar bastante, porque eu não era nem cogitado para ser capitão, porque eu não tinha uma liderança dentro de campo. Eu não falava muito dentro de campo. E o trabalho do Thiago me fez perceber que dentro de campo eu tenho que liderar, eu tenho que falar, ainda mais eu que sou goleiro. Porque eu estou vendo o jogo de frente e também porque eu tenho que ter coragem. Tanto que corrigir o time já é um ato de coragem. Corrigir um erro já é um ato. Sim. Então, através do esforço, do trabalho do Thiago e de toda minha motivação que eu tive, esforço, eu consegui conquistar. Eu estou feliz por mim mesmo por conseguir. Que legal, cara. Como que o Thiago, das minhas abordagens, como que eu te ajudei a você conquistar essa mudança de mentalidade, ter essa motivação, entender que a motivação é sua? Como que as minhas abordagens te ajudaram a você chegar a ser o capitão do time? O que que a gente fazia aqui, cara? A gente falava sobre o que tem que melhorar dentro e fora de campo, sobre os horários que tinham que ser cumpridos fora de campo, sobre me esforçar mais, Sim. sobre erros que aconteciam, que tinham que melhorar. E uma das coisas que eu acho que a gente mais falou aqui foi horário, sobre horários e responsabilidade. Sobre horários e responsabilidades, isso, Henrico. E Isso. a minha maneira, as minhas abordagens. Fui muito bonzinho com você aqui, passei muita mão na cabeça, Henrico. Ah, diria que não, porque querendo ou não, você tem que ser duro. Você tem que ser uma pessoa que corrige a outra, porque senão a pessoa não vai evoluir. Se você é que nem uma corda, você amarrar uma corda em um cachorro e deixar frouxo, ele vai sair, ele vai andar, vai te puxar. Mas se você treinar ele, se você ajudar ele a melhorar, se você ensinar disciplina para ele vai andar do seu lado, não puxando a corda. E você não vai mais precisar ser duro com ele, você vai só dar um sinal e ele vai entender. No começo a gente precisa ser mais firme e mais duro com você. Agora não precisa mais ficar. Agora você tem andado do meu lado, é mais ou menos isso, Henrico. É, isso. A gente falou aqui, a gente usou algumas ferramentas, Henrico. A gente desenhou meta, a gente falou de perfil comportamental, falamos de roda do atleta, a gente falou sobre a tua cultura, a gente desenhou os teus valores, falamos sobre pontos fortes, pontos fracos, falamos sobre pensamentos sabotadores, falamos sobre mentalidade, desenhamos a tua estratégia do que você precisa fazer em cada jogo. Dessas ferramentas aqui, quais delas funcionaram melhor para ti, Henrique? Eu diria que a roda do atleta. Por quê? É, A gente falou na roda do atleta, só te ajudando. A gente falou sobre a parte física, preparação técnica, parte tática, sobre a parte mental. A gente falou sobre a questão nutricional. A gente falou sobre a questão do sono, família e fé. Como que isso te ajuda a fazer essa avaliação da roda do atleta? me ajudou muito, muito mesmo.
porque a roda do atleta, eu diria que ela me ajudou muito no quesito nutricional, de alimentação, de hidratação, uma boa quantidade de água correta vai fazer Uhum. você melhorar seu desempenho. E eu diria que ela me ajudou mais exatamente por causa disso, porque a minha mentalidade já estava ficando boa, mas o meu corpo muitas vezes não estava acompanhando, então tem que estar tudo igual, igualar as coisas. Golaço, cara, é exatamente isso. A gente vai perceber, a gente vai aprender em pequenos detalhes como você estava, e a gente faz essa leitura de como você estava, e a partir disso a gente começa a focar no que precisamos melhorar semanalmente para desenvolver essa mentalidade, mudar comportamento e começar a conquistar alguns pequenos objetivos para fazer você chegar na tua grande meta, no teu grande objetivo final. Certo, Henrique? Certo. Além da roda do atleta, teve alguma outra que você lembra, que você gostou ou curtiu, Henrico? Você pode me relembrar algumas delas? Ó, a gente falou de perfil comportamental, a gente falou de valores, falamos sobre análise de SWOT, que é pontuar pontos fortes, pontos fracos. Falamos Uhum. sobre os sabotadores e falamos sobre a gente planejou você a questão da pirâmide do que você precisa fazer em cada jogo. A gente falou um pouquinho de você fora de campo, que a gente estava para aquela questão de não arrochar demais. O que você lembra aí? Eu diria que eu estou em dúvida entre dois, Ah, fala as mas eu duas, não tem problema. vou falar as duas aqui então. Análise de SWOT Certo. e sabotadores, Que te que ajudaram foram bastante nesse dia a dia seu, hein? bastante nos seus dias, na semana. E análise de SWOT porque me fez enxergar meus pontos fracos, que eu não conseguia enxergar. Seriam muitos problemas técnicos, podemos dizer. Algumas pequenas falhas, alguns pequenos desequilíbrios ali, podemos dizer. E sabotadores porque me deu coragem para conseguir ter um pensamento ruim e saber que mesmo assim eu estou conseguindo o que eu quero, conseguir superar os pensamentos e ter coragem de tomar uma atitude correta. Ou seja, né, às vezes quando vem os pensamentos sabotadores, a gente não pode impedir eles, né, de fazerem, a gente pode impedir eles de voar na nossa mente, na nossa cabeça. A gente pode impedir com que eles morem, façam ninhos. E aí você entendeu isso e a gente desenhou algumas estratégias para você lidar da melhor forma com isso, para isso aqui não virar um ninho de pensamentos errados. E a questão da análise SWOT, né, Rico? Você sempre, independente do nível que você está, você sempre vai ter pontos fortes, sempre vai ter pontos fracos, sempre vai ter algumas oportunidades e sempre vai ter situações que podem te ameaçar rumo ao teu objetivo. Henrico, teve alguma que você não gostou ou não curtiu? Não, eu diria que todas me ajudaram, mas as que mais me ajudaram foram essas, né? E alguém notou alguma diferença em você, Henrico? Alguma pessoa falou assim, cara, você era assim, você tá diferente, ou algo parecido? Alguém comentou isso contigo? Alguns colegas de equipe e o treinador de goleiros do O que que clube. eles disseram, cara? O treinador de goleiro do clube, ele falou que antes ele não me via com uma postura boa, com uma postura dentro de campo. Não me via tomando a liderança, não me via me entregando totalmente. Às vezes eu chegava com uma cara de desanimado, uma cara de quem não queria estar ali. E ele percebeu que eu mudei porque eu realmente mudei muito. E a minha postura mudou, meu jeito de jogar mudou, minha postura dentro dos vestiários mudou, minha postura dentro de campo mudou, tudo mudou. E os meus colegas de equipe, alguns notaram, não foram muitos, eles falaram que eu estava tendo mais liderança, que eu estava falando mais. No caso, que a minha confiança estava aumentando também, Sim. porque antes eu fazia uma bola longa por medo de errar, às vezes eu dava um passo para o lado por medo de tentar um passe infiltrado no meio,
e eles perceberam que eu estava mudando porque eu estava parando de ter medo de tentar. Eu estava começando a ter mais confiança, mais coragem, mais, eu diria, quando eu tomava um gol, eles falaram que eu abaixava a cabeça, que eu não corrigia, que eu só piorava no jogo, e exatamente isso que eu mudei. A minha postura dentro de campo, tanto tomando gol, quanto não tomando, quanto fazendo uma defesa, quanto só liderando o time, me fez enxergar que o trabalho realmente é muito bom, trabalhar os lados bons. Mas a galera teve essa percepção. Então, em relação a essas mudanças tuas, foram notáveis. Teus pais perceberam alguma coisa, Henrico? Perceberam que eu não, que eu parei, né, muitas vezes de não querer ir para alguns lugares. Então, por exemplo, pro treino, muitas vezes. Eu chegava em casa da escola e falava, não quero ir pro treino hoje, não sei o quê. Mas eles falaram que de um tempo pra cá eu venho mudando bastante, porque agora eu chego, eu me arrumo rápido, eu como, já arrumo minhas coisas de manhã para agilizar as coisas e já falo e só espero eles. Agora Legal. quem cobra não é eles, sou eu. Bom você falar isso. Então, assim, então, quais comportamentos que você deixou de fazer ou não faz mais? São aqueles comportamentos que não te ajudavam. Cara, eu diria que uma postura negativa, que seria Algo que como que você eu- deixou de fazer. algo que eu deixei de fazer foi realmente é, deixar para organizar tudo na última hora. O que mais que você deixou de fazer ou não faz mais? Parei de não ter vontade. Parei de pensar que ia ser um dia ruim. Parei de pensar que eu ia chegar lá, eu ia ter que fazer a mesma coisa e eu ia sair como eu entrei. Tem mais? Hum, eu parei de não tentar. Agora eu diria que eu estou tentando mais. Estou sempre buscando, por exemplo, antes eu não tentava uma bola, hoje eu tento. São comportamentos que você criou. Então, assim, quais foram os comportamentos que você começou a criar? Você começou a criar de ter coragem para agir, de ter coragem para fazer. O que mais que você começou a criar depois desse nosso trabalho, Henrique? Comecei a criar mais uma atitude de líder. Hum, Porque às vezes o tiro de meta, por exemplo, é uma das minhas grandes evoluções, que o Thiago me ajudou bastante. O nosso trabalho aqui me ajudou bastante em referente ao meu tiro de meta. Porque antes o zagueiro tinha que fazer o tiro de meta. E isso o Thiago me fez entender, o nosso trabalho me fez entender que eu tenho que assumir risco. Porque às vezes eu deixava de fazer o tiro de meta por falta de confiança, por falta de coragem. E agora eu faço os tiros de meta e mando o time sair. Então seria uma evolução de mais questão confiança. confiança. O que mais que você criou? Que outros comportamentos você criou? Que você lembra? Hum, comportamento que eu criei também foi começar a levar tudo a sério. Eu Ah, diria dentro aqui. Às vezes as pessoas falam, ele errou um passe bobo. Não é um passe bobo. Não é um pequeno erro. Não. Tudo é erro. E quando você se comete um erro, você tem que corrigir. E muitas vezes eu botava culpa, dava desculpa. Agora eu assumo quando eu erro, eu consigo falar, eu errei porque eu errei. Não foi porque o gramado é ruim, não foi porque o zagueiro não falou, não foi porque eu não estava com confiança, foi porque eu errei. que legal, né, Henrique? Chamando essa responsabilidade para você. Muito bom. Como é que tá o teu foco hoje, Henrico? Eu Primeiro, diria que desculpa, como que era o teu foco antes? Você falou, se você puder voltar, como que era o teu foco? Onde é que estava essa cabeça aí, rapaz, em relação a foco?
Eu não era tão focado, eu não levava muito a sério a questão de tentar evoluir, porque eu não era só foco no futebol. Eu tinha alegria, mas não tinha o foco. E assim não estava andando, o processo não estava acontecendo. O foco é uma das coisas que hoje eu tenho muito, mas antes era uma coisa muito ruim que eu não tinha de jeito nenhum, porque no meio do jogo, muitas vezes eu parava de falar porque eu ficava olhando na arquibancada, procurando alguém, meu pai, muitas vezes, procurando um erro que estava, mas não achava, porque eu não estava focado só naquilo. Eu estava focado em tudo ao meu redor. Quantos por cento você diria que seu foco aumentou ou melhorou? Eu diria que aumentou 100%. Legal, cara. Um atleta que não tem foco, o que pode acontecer com ele, Henrico? Ele não vai conseguir chegar em nenhum clube, nem na categoria de base, nem no profissional. Ele não vai sair ali das estacas velhas, ele vai permanecer ali. Boa. Por isso da importância. Com 100% já fica difícil, né? Já é mais difícil. Imagine um atleta que não tem foco, né, Henrico? Rapaz, fora de campo, quanto esse trabalho te ajudou? Fora do atleta, Henrico, o que esse nosso treinamento te ajudou? O que você percebeu? O que Uma das, mudou, né? uma das grandes coisas que eu percebi foi que eu não. Vou dar um exemplo aqui. Eu não conseguia falar que eu era um atleta, porque eu não era. Eu falava, eu jogo futebol. Não que eu sou um atleta. Eu jogo futebol. Não que eu sou um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, porque eu não levava a sério. A questão do foco é importante. Com o foco, como você falou, com foco já é difícil, 100%. Imagine 100. É, cara, começou a levar a sério tanto a vida como atleta, como começou a levar a sério muitas coisas fora de campo. Mais ou menos isso, Henrico. Exatamente isso. A gente ainda não atingiu a meta, Henrico. A gente tem uma meta aí de longo prazo para acontecer em 2030. Como é que tá essa trajetória? A gente está no caminho, a gente está indo para o outro lado? Como é que você vê? Qual é a velocidade? Me dá um panorama geral. Como é que está em relação, como é que está esse trabalho nosso em relação à sua meta, seu grande objetivo? Tiago, eu vou falar exatamente o que eu enxergo no meu futuro. Eu sinto que eu estou no caminho certo, porque, querendo ou não, eu jogo em um clube que não é dos melhores, mas também não é lá embaixo, tanto no profissional quanto nas categorias de base. E isso para um goleiro, muitas vezes as pessoas falam, mas não é ruim, tá chegando bola no seu gol. Pelo contrário, eu sinto que isso é bom, porque eu apareço. Na vitória eu apareço, na derrota eu apareço, no empate eu apareço. Porque, querendo ou não, o time todo depende do goleiro. Todo time depende do goleiro. Um bom time começa por um bom goleiro. E sinto que eu estou no caminho certo, porque eu estou sendo visto, né? Estou tendo visibilidade, estou chamando a atenção. Você está tendo visibilidade, está tendo destaque, você está chamando atenção com certeza. Eu sou curioso para saber o que vai acontecer com você, Henrico, daqui uns meses ou daqui a alguns anos. Eu sempre falo isso para os meus atletas. Você hoje está na categoria sub-15. Você tem 15 anos, certo, Henrique? Você é de 21 de abril. 21 de abril. 25. Você tem 15 anos, mas depois desse nosso trabalho, a sua mentalidade parece que tem quantos anos hoje, Henrique? Eu diria que eu tenho a mentalidade de um jogador do sub-20, que eu conheço um goleiro do sub-20 que ele tem a mesma mentalidade que eu. E dentro do vestiário, eu diria que eu tenho a mentalidade de um jogador de 20 anos, da categoria sub-20. Porque, querendo ou não, eu tô um passo à frente.
porque não tanto pelo meu jeito técnico, quanto porque eu estou em constante evolução. Perfeito. Mas como que é isso, cara? Tenho 15, mas a minha cabeça parece que tem 20. Como que é? Me explica isso. Ah, explicar é a parte difícil, mas eu faço esse esforço. É, eu diria que é uma coisa estranha, assim. Eu sinto que isso é estranho, mas sinto também que isso me ajuda bastante. Porque enquanto alguns têm uma mentalidade no momento, têm uma mentalidade de 15 anos, que tá ali, eu sou novo ainda, eu sou jovem, não sei o quê. Eu sinto que com 15 anos eu podia estar bem mais longe daqui. Podia estar muito longe. E para quem tem uma mentalidade de 20 com 15, diria que eu consegui muito mais longe que ficar na estaca 1, podemos dizer. A categoria de base eu coloco um estaca 1. Legal, cara. Muito bom, Henrico. Ô, Henrico, se você pudesse definir, na verdade, assim, lá atrás, se você fosse definir, se a tua mãe, se você fosse conversar com a sua mãe, como é que você definiria esse trabalho? O que você, primeiro, assim, desculpa, como é que você acharia? O que você acharia que nós iríamos fazer aqui toda semana? Eu achei que ia ser só um trabalho para eu vir aqui, escutar um cara aleatório falar que eu não conhecia, que ia ficar falando e falando e falando e eu não ia conseguir falar nada. Só que eu ia só escutar, observar e tentar adquirir todo um conhecimento que eu tentasse. E hoje, como que você define, então, esse trabalho, esse projeto, esse desenvolvimento mental que você viveu aqui? Eu diria que é mais como que eu posso dizer? Seria um reforço mental, porque muitas vezes você se desanima, mas aí vem um cara chamado Thiago Linhares e bota na tua cabeça que você consegue ir muito mais longe do que você acha, que fala que você tem potencial, que você vai conseguir, e muitas vezes a força de vontade não vem na hora, mas depois com certeza ela aparece dentro de campo. E você entendeu que você chegou mais longe, você entende que dá para chegar mais longe ainda, meu amigo? Entende perfeitamente que dá para ir muito mais longe. Que massa. Então, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta, Henrique? Pode repetir? Por Cortou um que pouco. você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta? Porque se o seu corpo está preparado para aquilo, se o seu corpo está treinado para aquilo, mas a sua mente não está preparada para você chegar lá e ainda assim mais forte, melhor que ele, os seus adversários, se a sua mente não está preparada para isso, você vai perder na dividida, se que mesmo com sendo forte e alto, mas sem inteligência, você vai perder. Se sua mente não estiver preparada para a derrota, nem para a vitória, nem para o empate, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se a gente não tivesse se conhecido, o que poderia ter acontecido contigo, mano? Ah, eu diria que eu não teria conquistado uma coisa muito importante na minha carreira, que seria um destaque do mês, jogador do mês, que foi fruto do trabalho do Thiago. Conquistou, né, um destaque, né? Que legal, né, Henrique? Você conquistou a titularidade absoluta, você conquistou um destaque no Campeonato Catarinense do mês, isso? No estadual. Você, do estadual, você conquistou, você foi capitão, conquistou a braçadeira de capitão da sua equipe. Você teve mudança de comportamento. Acredito que o teu foco, teu esforço mudaram. Você começou a enxergar novas possibilidades. Você começou a entender e ver possibilidades positivas até mesmo dos problemas. Começou a levar mais a sério, começou a entender sobre horários, sobre disciplina, começou a entender sobre teus pontos fortes, teus pontos fracos, tua personalidade, ou seja, o teu perfil comportamental. É isso, meu irmão?
É exatamente isso. Que massa. Henrico, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus pais aí que te incentivam e te apoiam. Qual a mensagem que você gostaria de mandar para eles, já que eles estão te assistindo aí na íntegra? Por favor, manda o papo reto para eles lá, cara. Ah, cara, eu queria agradecer muito por eles me darem todo o apoio, conforto e ajuda que eu preciso, não só agora, mas sempre é bom o apoio de uma pessoa. Às vezes pode até não ser o seu pai, às vezes pode ser um colega distante, um amigo distante, mas dos pais é especial. Então eu queria agradecer muito e com certeza eu vou continuar me esforçando, como eu estou me esforçando agora e muito mais para conquistar tudo aquilo que eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir. Que legal, cara. Que Deus te abençoe, Henrico. Que Deus te ilumine E, você, teus passos. Que Deus abençoe seus pais para que eles continuem firmes com vocês aí. E, de novo, eu fico curioso de saber o que vai acontecer com você nos próximos 6 meses, um ano, 5 anos, daqui 10 anos, onde é que você vai estar? Tenho bons pressentimentos, bons pensamentos para você aí, com certeza. obrigado. Faltou te perguntar alguma coisa, meu amigo, que eu não te perguntei aqui? Ou faltou você falar alguma coisa que você gostaria de falar, dizer? Deixa eu pensar. Faltou falar uma coisa. Por favor, o tempo é seu, então. Antes dos jogos, eu sentava lá no meu lugar, na, na, no banco da camiseta número um, sentava lá, ficava olhando, pensava, pensava, e olhava todo mundo, tava todo mundo com a mesma cara, não queria jogar, não, não queria estar ali. Em dia de chuva, por exemplo, eu não queria ir para aquele jogo, eu não queria ter que ir lá com um frio de 7 graus de manhã, chovendo, uma chuva gelada do caramba. Você olhava no vestiário, tava todo mundo quieto, todo mundo parado, sem ninguém com aquela cara de quem quer ganhar alguma coisa. E hoje no vestiário eu não sou mais o cara que pega e fica quieto no vestiário. Eu sou o cara que anima todo mundo, que olha e começa. Colocaram música na caixinha de som, às vezes, no vestiário, colocam muitas vezes, para você se concentrar, para você ter uma animação a mais para jogar. Porque é comprovado cientificamente e também através de testes que o cérebro humano, quando ele recebe músicas e vibrações, ele fica mais positivo. E ainda mais no samba, no pagode. Colocar um samba ali, eu começo a dançar imediatamente, porque eu tô animado, é o que eu mais gosto de fazer. Como é que eu vou ter medo? Como é que eu não vou ter vontade de fazer uma coisa que eu amo? Se eu sair lá da minha cidade, deixei amigos, família lá, eu tô fazendo o que eu mais amo, para que eu vou estar desanimado? Que legal, né, cara? Olha só que percepções, que mudanças que a vida te deu, que você tem notado e que você está colocando em prática, Henrique. Que legal. Fico feliz, então, dessa conversa contigo, das tuas mudanças, desse tema hoje aqui chamado Paredão Mental. O filho do seu Altamiro e da dona Tereza, esse foi, então, o nosso bate-papo aí diretamente de Camboriú hoje, mas daqui a pouquinho não sei onde é que esse Henrique vai estar, se Deus quiser, voando aí, voos cada vez mais altos em outros patamares. Gente, se você curtiu, então, se você gostou desse nosso bate-papo, escreve aqui seu aprendizado, deixa seu like, ou ainda compartilha com outros pais, outros atletas ou com outros goleiros, para você entender um pouquinho mais da importância do treinamento e do desenvolvimento mental na vida desses meninos e meninas que querem realmente viver do esporte, viver o sonho e galgar cada vez patamares maiores. Henrico, obrigado de coração. Gostaria de deixar as palavras finais para você e foi um prazer ter conversado contigo e apresentado um pouquinho dessa versão nova sua aí. Por favor, quais são as suas últimas palavras, meu irmão? Queria agradecer você por ter esse esforço de não deixar eu cair a nenhum momento, terminar ali. E queria agradecer também pelo seu esforço, que eu vejo que você também se esforça bastante pelo que você faz. E queria
poder te dar uma dica de onde talvez você fale comigo outra vez. Se eu não estiver em Portugal, eu vou estar em Madrid. Amém. Tá gravado e tá gravado e tá aí a prova. Eu vou voltar a cobrar você, vou ficar cobrando a passagem para passar uma semana lá em Madrid ou em Portugal, é isso? Fechou, Thiago. Então tá falado aí. Senhoras e senhores, esse é o Henrico Ribeiro, filho do Altamiro, da Dona Tereza, um paredão mental de Brasília para o mundo.